aqui. Bom, meu nome é Bruno, eu sou da gestão do CAF, Mentira, Angelini e o Rogério. Eu tenho que dar um reforço de uma reunião que vai ter quarta-feira, às 18 horas, sobre filosofia no ensino médio, que é uma para discussão, que vai ter um Conselho Nacional de Estudo de Filosofia, o CONEFIL, que vai ser do dia 23 a 26 agora de março. Enfim, seria importante a participação, é uma reunião aberta às 18 horas. Uma discussão, né? Uma discussão. Então, é uma discussão, aí a respeito do interesse ou não de participar do CONEFIL, é interessante que a partir do ano passado se tornou obrigatório o ensino de filosofia na rede pública de ensino médio. Então, o CAF está promovendo esse debate aí, já chamou talvez eles vão até convidar o professor aqui, e outras pessoas para discutir ensino de filosofia no ensino médio. Então, estão todos convidados aí pelo CAF. É isso. Obrigado. Boa noite, isso aqui é muito baixinho. Boa noite. Então, eu vou hoje apenas fazer uma rápida apresentação do curso, né? Dar uma ideia geral do que nós vamos fazer, falar um pouco sobre a forma do curso, a avaliação, as questões que devem ser tratadas sempre na primeira aula, né? Então, vamos trabalhar, ficar aqui um pouco mais de uma hora provavelmente, apenas para fazer essa apresentação. Não sei se todos vocês tiveram acesso ao programa que foi fixado ali no mural. Fala muito rapidamente sobre a bibliografia que está no programa e que está incompleta. Eu vou acrescentar alguns títulos aqui. Bom, se vocês viram a bibliografia, vocês sabem que o curso é uma tentativa de análise, não de tudo, mas de uma parte, de alguns trechos de uma obra de Aristóteles chamada Metafísica, né? Eu espero que o pessoal do fundo aí consiga enxergar o que eu vou pôr na lousa. Eu não posso deixar de usar a lousa. Eu vou escrever o mais redondinho que eu puder e muito pequeno para que o pessoal do fundo possa enxergar. Bom, então a primeira coisa que eu queria é falar um pouco sobre o texto da metafísica que nós vamos usar. No programa que está fixado, eu acho que não estão todas as edições que vocês vão poder utilizar. Eu vou então acrescentar aqui uma que vocês poderão usar, que já está no Xerox inclusive, é uma tradução da metafísica da editora Globo, Porto Alegre, 69. Essa tradução é feita por um tradutor chamado Leonel Valando, que traduz a tradução inglesa da obra. Essa tradução, portanto, não é uma tradução feita diretamente do grego, o que não a torna necessariamente uma má tradução. A tradução inglesa, que é traduzida pelo Leonel Valando, é feita por um importantíssimo esotérico do século passado, chamado David Ross, que traduziu várias obras de Aristóteles e dirigiu pela Oxford toda a coleção da tradução das obras de Aristóteles, sendo que traduziu algumas delas, inclusive a metafísica. Então, a tradução não é ruim, é uma boa tradução, na medida em que a tradução inglesa é boa, né? Claro, toda a tradução, como vocês devem saber, seja de que língua for, mas isso evidentemente vale mais para línguas como grego, latim e alemão, que é uma falsa língua moderna, né? Tem gente que acha que o alemão é língua moderna. O alemão é uma língua antiga que é falada ainda hoje por um acaso do destino.
Essas línguas antigas são de difícil tradução e permitem muitas interpretações, permitem muitas variações de tradução. É normal que você trabalhe com mais de uma tradução de uma obra como a Metafísica, por exemplo, e que você encontre variações, você encontre passagens que nem sempre vão ter o mesmo significado. Isso se deve a uma percepção diferente dos diferentes tradutores, né? Então nós vamos usar aqui pelo menos 2 edições da Metafísica completas e uma parcial. A outra tradução da Metafísica que está disponível também no Xerox é uma tradução recente, que também não é feita diretamente do grego, é uma tradução de uma tradução italiana, feita por um helenista italiano chamado Giovanni Reale. É uma edição da editora Loyola, 2002. Essa edição tem a vantagem de ser uma edição bilíngue. Tem então o texto grego e a tradução para o português, repito, que é uma tradução feita pelo professor Marcelo Perini, da tradução italiana do Giovanni Reale. Eu diria que é a única tradução completa disponível hoje na Metafísica, já que essa tradução da Globo é uma tradução que não se encontra disponível há muito tempo, né? O Reale tem ele fez um trabalho que se dividiu em 3 volumes. O primeiro volume é uma introdução, o segundo volume é o texto traduzido e o terceiro volume são as notas. Eu deixei no Xerox apenas um volume com o texto traduzido, tá? Então, se vocês forem usar essa tradução, vocês vão encontrar notas ali, mas as notas, na verdade, vocês vão encontrar uma numeração de notas, mas as notas, na verdade, estão no terceiro volume, que não está disponível no Xerox. E nós temos também uma outra tradução parcial da Metafísica, feita por um professor de filosofia grega, um conhecedor profundo do aristotelismo, da Unicamp, do departamento de filosofia da Unicamp, chamado Lucas Angioni. Lucas vem publicando pela editora da Unicamp uma série de traduções de obras de Aristóteles. Ele tem uma tradução completa dos segundos analíticos, dos primeiros analíticos, os 2 primeiros livros da física, uma série de obras de Aristóteles, e também fez uma tradução, 2 volumes, um volume com uma tradução dos livros 4 e 6 da Metafísica, e um outro volume com os livros 7 e 8 da Metafísica. São 4 dos mais importantes livros da Metafísica. São 4 livros sobre os quais nós vamos aqui nos debruçar um pouco, né? Essa publicação é da editora da Unicamp, uma coleção chamada Textos Didáticos. Os livros 4 e 6 são o número 45 dessa coleção, chamada Textos Didáticos. Os livros 7 e 8, o número 42 dessa coleção Textos Didáticos. Eu deixei no Xerox uma cópia também dessas traduções do Lucas. Infelizmente não foi possível conseguir que a livraria aqui de baixo, da Humanitas, trouxesse exemplares dessa tradução. São exemplares baratos, é uma edição muito simples. O ano passado, no retrasado, custava R$5 cada um desses livros. Na verdade é um caderno, né? Pode-se dizer assim, que tem uma introdução, uma tradução e algumas notas explicativas. Eu deixei uma cópia dos 2 volumes ali também na pasta de vocês. Então, na pasta vocês têm nesse momento a tradução do Valando, da Globo, a tradução do Reale e esses 2 volumes aí de traduções do Lucas Angioni.
Há uma outra edição também muito interessante, uma edição espanhola, que também vocês podem encontrar, embora evidentemente seja um pouco cara, da editora Gredos, de Madrid. É uma tradução muito interessante, é uma tradução trilingüe. Ela tem o texto grego, tem a primeira tradução feita no Ocidente para o latim da metafísica por um tradutor muito importante chamado Guilherme de Meerbeek, que, a pedido de São Tomás de Aquino e de outros teólogos, traduzia para o latim os textos de Aristóteles, e ele fez então essa tradução, uma tradução muito literal, né? E o tradutor espanhol, chamado Valentim Garcia Yebra, faz então uma tradução para o espanhol. É uma tradução para o espanhol bastante interessante, bem eficiente. Essa não tem uma cópia no Xerox, é uma edição que vocês poderão comprar em livrarias. Então, basicamente esse é o material. Existem outras traduções que eu coloquei lá no programa, traduções inglesas, traduções francesas, que vocês podem encontrar na biblioteca. Eu vou sempre citar as traduções para o português que eu mencionei aqui e cujas cópias deixei na pasta lá no Xerox. Tá? Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre alguns comentadores. Eu coloquei também alguns comentadores lá no programa. Há centenas e centenas de comentadores sobre Aristóteles. Os primeiros comentadores de Aristóteles são do século III a.C. É muito comentador, né? Evidentemente que não se pode citar todos e não se pode conhecer todos. Eu coloquei meia dúzia de livros no programa. São livros importantes, mas existem outros livros importantes que eu não mencionei. Poderia ter mencionado, e então não estou indicando particularmente nenhum deles. Vocês fiquem à vontade na biblioteca, vocês vão encontrar vários comentários sobre a metafísica, sobre a obra de Aristóteles, textos introdutórios. Eu vou fazer menção apenas a 2 deles aqui, na verdade a 3, e depois a um outro livro que eu vou deixar também umas partes no Xerox. Existem dois comentadores que no século XX tiveram uma importância enorme nos estudos do aristotelismo. Pode-se dizer que os estudos do aristotelismo eles tiveram uma peculiaridade muito importante durante muitos séculos na modernidade. Os comentários sobre o aristotelismo a partir da Idade Média, sobretudo com o excepcional comentário que Tomás de Aquino fez à obra de Aristóteles, né? Tomás de Aquino foi um dos maiores leitores de Aristóteles de todos os tempos. Se vocês tiverem a oportunidade de ler algum comentário que Tomás de Aquino escreveu sobre a obra de Aristóteles, vocês vão perceber a enorme capacidade de análise desse senhor, né? E esses comentários de Tomás de Aquino no século XIII, de enorme qualidade, de grande virtude, acabaram legando para a posteridade um Aristóteles absolutamente sistemático, uma filosofia arredondada, sem nenhuma aresta a ser aparada, porque o comentário de São Tomás de Aquino conseguia resolver todos os problemas que encontravam na obra de Aristóteles, né? Por exemplo, Aristóteles, em alguns momentos da sua obra, cita as suas famosas categorias. Nós vamos depois ver o que são essas categorias. Bom, as categorias de Aristóteles, segundo um tratado chamado As Categorias, são 10. Em alguns momentos, Aristóteles fala das categorias e cita 7. Tomás de Aquino dá um jeito de explicar por que Aristóteles citou 7 categorias naquele lugar e não citou 10. Né? É um furor sistematizante muito grande. Isso fez com que Aristóteles passasse para a modernidade como autor de um sistema absolutamente pronto e acabado. Né? Isso, na verdade, não condiz com os textos de Aristóteles. Alguns estudiosos da filosofia aristotélica no século XX vão se dar conta de que os textos de Aristóteles contêm muito mais um esforço de sistematização do que provavelmente um sistema acabado. Porque Aristóteles estava especulando, tateando,
que ele tinha plena consciência das questões a resolver, dos problemas a resolver, das perguntas a responder, que ele inventou algumas dessas questões, outras ele herdou da posteridade, como acontece com qualquer filósofo, que ele era capaz de desenvolver de maneira notável as suas análises a respeito desses temas e questões, mas que não se encontra na obra de Aristóteles um sistema absolutamente arredondado, né? Essa ilusão de um sistema pronto e acabado, ela não mais perdura na história dos estudos sobre o aristotelismo. Eu estou falando disso porque a palavra metafísica, que dá título à obra, palavra de peso tão grande na história da filosofia, pode sugerir à primeira vista, bom, estamos diante de um sistema metafísico. Pode-se dizer que nós estamos diante de uma reflexão coerente, que evidentemente contém muita coerência, que tem um potencial sistemático, mas que não está totalmente sistematizada, né? O que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos tentar fazer, o que qualquer comentador de Aristóteles tenta fazer, é mostrar onde estão esses nós que reúnem o pensamento de Aristóteles sobre qualquer questão, mostrar que há uma certa sistematicidade, ainda que ela não seja plenamente visível todo o tempo na obra. Dois comentadores do aristotelismo no século XX tiveram grande importância pela qualidade dos seus trabalhos e também pela inovação que propuseram a respeito dos estudos do aristotelismo. Não apenas a respeito da metafísica, mas a respeito de toda a obra de Aristóteles. Um deles é este David Ross, sobre o qual eu já falei, que dirigiu uma coleção, estabeleceu o texto da obra aristotélica e traduziu várias delas, né? David Ross escreveu um livro chamado Aristóteles, que tem uma tradução portuguesa. Esse livro foi publicado em 1922. Rawls é considerado pelos aristotélicos posteriores a ele, muitos estudiosos do aristotelismo, como um dos mais importantes, se não o mais importante estudioso de Aristóteles do século XX. Nesse livro chamado Aristóteles, o Rawls vai reservar... É um livro que consegue reunir de maneira eficaz, eficiente, feliz, a função introdutória e a profundidade. É muito difícil fazer um trabalho introdutório sem com isso correr o risco da superficialidade. Esse livro do Ross, que conhece muito o texto de Aristóteles, é um livro de apresentação, portanto cada capítulo diz respeito a um dos objetos de estudo do aristotelismo. A função é claramente de apresentação, sem, no entanto, perder de vista a profundidade do pensamento de Aristóteles. Não há uma simplificação nessa obra, mas há uma capacidade de apresentação, de introdução ao leigo à obra aristotélica que funciona de maneira bem eficaz. A tradução da metafísica dessa edição da Globo, ela tem como introdução o capítulo do livro do Rawls reservado à metafísica. Então, quem não quiser, por exemplo, comprar ou xerocar o capítulo sobre a metafísica do livro, encontra na tradução do Leonel Rolando, da editora Globo, como introdução o capítulo do livro do Rawls sobre a metafísica, né? Um outro aristotélico que teve grande importância e que, de uma certa maneira, modificou os estudos do aristotelismo foi um helenista que vocês devem conhecer, talvez, pela Paideia, aquele pequeno livro de 1200 páginas, né? Escrito por um helenista alemão chamado Werner Jäger.
No mesmo ano de 1922, portanto, o ano de 1922, na história dos estudos do aristotelismo, é muito especial porque é nesse mesmo ano que surge tanto o livro do Ross, como um dos mais importantes trabalhos de Jäger sobre Aristóteles, que é um texto chamado Aristóteles. A tradução espanhola desse livro da editora chamada Fundo de Cultura Econômica, uma importantíssima editora de língua espanhola, de Madrid, né, do México, Buenos Aires, em 1946. Antes de publicar esse livro, cerca de 10 anos antes, Jäger já havia escrito um ensaio sobre o surgimento da metafísica, que é um tema que agrada muito aos estudiosos, né, de conseguir descobrir quando é que surge essa obra chamada Metafísica. Mas o que torna esse livro do Jäger um livro fundamental é porque nele se apresenta de maneira clara, pela primeira vez, uma proposta de compreensão do aristotelismo e, sobretudo, de estabelecimento da cronologia dos textos de Aristóteles. Vocês sabem que é muito difícil você determinar a cronologia de uma obra que não é publicada. A obra de Aristóteles ou de Platão não são publicadas, elas não têm como esses livros que nós encontramos nas livrarias, lá, ou na segunda página ou na última página, lá, o ano em que ela foi publicada. Pela publicação do ano da publicação da obra, eu sou capaz até de fazer uma cronologia da obra de um filósofo, de um autor qualquer, e eu sei que a cronologia pode me ajudar muito para compreender, eventualmente, a evolução do pensamento de um indivíduo. Né? A obra aristotélica, justamente porque ela apresenta certas passagens que nem sempre se coadunam claramente com o restante, né? Ela tem levado os estudiosos a tentar imaginar qual foi a ordem da elaboração das obras de Aristóteles, para tentar entender se, eventualmente, Aristóteles está abandonando alguma coisa em favor de outra, ou se ele está, na verdade, dando desenvolvimento, né, e não abandonando. Para tudo isso, é importantíssimo conhecer a ordem da criação, da elaboração dos textos. Os diálogos de Platão também são outro prato cheio para os estudiosos. Né? Alguns platonistas propõem cronologias da obra de Platão, dos diálogos de Platão. Você tem várias possibilidades. Bom, o que fez o Jäger? O Jäger disse o seguinte: tomemos os textos de Aristóteles e vejamos aqueles em que ele é mais platônico. Certamente esses são os seus textos mais antigos. Claro que Jäger está se baseando num fato, sobre o qual vou falar daqui a pouco, de que Aristóteles se introduz no pensamento filosófico pela via da academia platônica, pelo pensamento do platonismo. Aristóteles, com cerca de 17 anos, chega à cidade de Atenas, vindo da Macedônia, e então entra na academia de Platão, e até a morte de Platão, quando Aristóteles, 20 anos depois, tem cerca de 36, 37 anos, Aristóteles foi membro da academia durante 20 anos fundamentais na formação intelectual de qualquer indivíduo, dos 17 aos 37 anos. O que significa, portanto, que o seu pensamento, como nós vamos ver, por mais platônico que seja em alguns momentos, ainda é totalmente marcado por um estilo de filosofia, por um estilo de pensamento platônico. Bom, Jäger diz então: acompanhemos na obra de Aristóteles os seus textos mais platônicos e percebamos então, quanto mais afastado o seu pensamento se mostra do platonismo, mais posterior é o texto que apresenta esse afastamento. Né? O critério para a cronologia seria a presença mais ou menos intensa de platonismo nos textos de Aristóteles. Né? Esse método de análise passou a ser chamado de método genético, teve vários seguidores, é um método muito polêmico, né? Mas é uma proposta de interpretação que teve grande influência nas décadas posteriores do século passado. E tem um livro que eu devo recomendar a vocês, porque foi uma iniciativa muito feliz. Meu colega Marcos Engano, professor de História e Filosofia Antiga desse departamento, teve a feliz ideia de
entrar em contato com várias revistas e publicações que haviam editado alguns dos artigos mais importantes sobre a metafísica, conseguiu a permissão dessas editoras e organizou um volume, uma coletânea de artigos sobre a metafísica de Aristóteles, todos eles traduzidos para o português. O livro chama-se Sobre a Metafísica de Aristóteles, Textos Selecionados. Saiu ano passado esse livro, Sobre a Metafísica de Aristóteles, Textos Selecionados, organização do Marcos Engano. Nesse livro, o Marco reúne artigos que vão desde 1912, um famosíssimo artigo do lógico polonês chamado Lukasiewicz, sobre o princípio de não contradição em Aristóteles, até um artigo de 2001, se não me engano, e nesse período, vai selecionando alguns dos artigos mais influentes e mais importantes sobre os estudos da metafísica. Eu vou deixar logo, não vou demorar muito, prometo, alguns desses artigos, não todos, os que são mais relevantes para as nossas aulas aqui. Alguns desses artigos eu vou deixar aí na pasta do Xerox. Tá? Alguma pergunta sobre a bibliografia? Bom, então só para registrar... Fala. No Brasil eu encontrei um outro livro do Vitar Aristóteles. Não conheço. Mas eu não estou proibindo nenhum livro. Se você achar que deve ler, leia. Então fique à vontade. Eu estou indicando alguns aqui, poucos. Na verdade eu indicaria esse livro dos artigos sobre a metafísica, os artigos que eu vou deixar lá, o capítulo do livro do Ross. E se alguém quiser ler alguma outra coisa, evidentemente, deve fazer isso. Né? Professor, a metafísica tem alguns livros. Onde é que está? Não estou vendo. Aqui, desculpe. A metafísica tem alguns livros. Sim. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre quais livros nós vamos principalmente estudar. é isso. Tá. Daqui a pouquinho vamos entrar nisso. Mais alguma pergunta? Bom, então, a avaliação do curso, evidentemente, não será por seminários. Por dois motivos. Um é visível a todos. Né? Se nós fôssemos fazer seminário aqui, nós temos que fazer grupos de 15 pessoas, talvez, 12, sendo um pouco mais otimista. Mas o segundo motivo é que a metafísica ela não é muito facilmente seminarizável. Quer dizer, ou faríamos seminários sobre a metafísica inteira, são 14 livros, poderia-se fazer um livro por seminário, e seria, evidentemente, que um sobrevoo, evidentemente. Ou então teríamos que escolher um livro em particular e estudar. Eu fiz isso, a primeira vez que eu dei esse curso, eu escolhi um livro da metafísica e passamos o semestre fazendo seminário sobre esse livro, é o livro Gama, o livro 4 da metafísica. Foi a primeira e a última vez que eu fiz isso. Porque o livro é cruel com o leitor, é um livro difícil de leitura. Mas é o único livro que tem um começo, meio e fim claros, bem definidos. Portanto, é o único livro que permitiria uma leitura de seminários mais pormenorizada. Né? Então, ficamos com a boa e velha dissertação. Né? A nossa avaliação será então uma dissertação. Durante o semestre eu vou passar um tema para vocês, um ou dois temas, né? Para vocês fazerem a dissertação. Evidentemente que quando chegar no fim do semestre eu vou pedir um limite de páginas a vocês, né? Vamos ver quantas páginas, porque todo mundo preza a sua sanidade.
Eu não sou diferente de ninguém, eu não gosto, não quero enlouquecer. Corrigir cento e tantos trabalhos, alguns com 20, 30 páginas, já aconteceu isso comigo. Realmente, isso não faz bem. Se vocês puderem, evitem essa situação de corrigir 100 trabalhos com 30 páginas. Isso não é bom para a saúde. Então, teremos uma dissertação, cujo tema eu vou apresentar oportunamente. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês que a intenção do curso é claramente introdutória. Minha intenção não é resolver problemas que o texto de Aristóteles apresenta. Eu vou, na verdade, passar ao largo de várias dificuldades clássicas sobre o texto de Aristóteles. Eu quero que vocês se lembrem disso que eu estou dizendo aqui, porque poderá parecer a vocês que o texto de Aristóteles, quando eu expuser, é claro. Mas isso não é verdade o tempo todo. Há muitas dificuldades, há muitos probleminhas de tradução, de interpretação de passagens, né? Algumas dificuldades que eu vou deixar de lado, vou apontar quando for o caso, as mais importantes, mas eu não vou me deter nelas, porque a minha intenção, na verdade, é fazer um certo percurso. É contar uma história com começo, meio e fim. E para isso eu vou me restringir ao que eu acho que é fundamental na metafísica, os conceitos fundamentais, os problemas fundamentais da metafísica. Né? Então, não imaginem que a metafísica se reduza ao que vai ser dito aqui, isso vai ser apenas um enfoque, um painel meramente introdutório. Eu quero deixar claro também que o que eu quero fazer aqui é mostrar a vocês duas coisas. Eu sou da seguinte opinião: todo filósofo, seja ele quem for, com exceção de Tales de Mileto, evidentemente, quando filosofa, ao mesmo tempo volta-se para o seu passado e volta-se criticamente para o seu passado. Né? A filosofia ela é composta de continuidades e rupturas. Aristóteles é um caso paradigmático de que os filósofos estão ao mesmo tempo se inscrevendo numa linha de continuidade, ou seja, estão retomando alguma coisa do seu passado e ao mesmo tempo que se inscrevem nessa linha de continuidade, produzem no seu interior rupturas. Aristóteles pode ser definido como um filósofo que dá continuidade ao seu passado e ao mesmo tempo que o faz, rompe com ele. Se mostra original em relação a ele. E evidentemente que esse passado do aristotelismo não se resume, mas se expressa de maneira plena no platonismo. Como eu já disse a vocês, Aristóteles chega à academia do Platão com cerca de 17, 18 anos e passa esses 20 anos seguintes, que certamente são fundamentais na formação intelectual de qualquer indivíduo, no seio da academia, pensando os problemas que Platão e os seus outros discípulos pensavam. Né? Então, por mais que Aristóteles seja, de fato ele é, antiplatônico, qualquer boa história da filosofia, e mesmo os manuais que não são bons da história da filosofia, vamos dizer, né, que a filosofia pode ser dividida em duas grandes correntes, uma que vem de Platão e uma que vem de Aristóteles. Né? E essas reduções, então, ainda vão mais longe, vão dizer que daqui de Aristóteles vem o empirismo e de Platão vem o idealismo. Né? Isso é uma grosseria histórica tremenda. Né? Aristóteles não é um empirista, a não ser na medida em que para ele o conhecimento começa na sensação. Tanta gente diz isso, não é empirismo. Né? Então essas divisões grosseiras não ajudam muito. Mas é verdade que Aristóteles rompe substancialmente com Platão. Mas ele rompe ao mesmo tempo em que dá continuidade a ele. Por quê? Porque ele rompe ao tentar responder perguntas que Platão fazia. Então, muito sumariamente, nós poderíamos dizer que Aristóteles quer responder às mesmas perguntas, pensar os mesmos temas que Platão, e aí está então a sua continuidade com o passado, com o platonismo, mas dá essas respostas a essas perguntas que sejam completamente diferentes das de Platão, novas em relação a Platão. Até que ponto elas são novas ou não, podemos depois tentar entender. Né? Então, Aristóteles, nesse sentido, rompe com o platonismo no interior de um certo, digamos assim, projeto platônico de filosofia. Porque o projeto aristotélico que a metafísica está tentando fundamentar
em boa medida, é um projeto platônico. Mas essa fundamentação, em boa medida, só é possível mediante uma crítica do platonismo. Né? É por isso, então, que eu vou passar um primeiro mês falando de Platão. E, evidentemente, que se sobre Aristóteles eu vou fazer uma introdução, sobre Platão eu vou cometer, na verdade, um assassinato. Eu vou falar de Platão tal como Aristóteles o vê e como ele o toma para a crítica. Né? Por que falar de Platão? Para que nós possamos entender quais são as questões que Platão está tentando de alguma maneira resolver com a sua famosa teoria das formas, né? Para que possamos entender depois a maneira como Aristóteles critica diretamente, explicitamente essa doutrina, e como então ele apresenta uma espécie de alternativa como resposta, substituindo essa doutrina das formas para as mesmas exigências que vinham postas lá atrás e que Platão tentava resolver. Então, para isso é preciso fazer uma espécie de leitura dirigida dos textos de Platão e tentar entender o que seria esse projeto filosófico que Platão funda e Aristóteles, à sua maneira, retoma. Então, digamos que a grande pergunta que fica que está no horizonte daqui do nosso curso é onde é que o aristotelismo rompe com o platonismo e onde é que ele permanece um herdeiro do platonismo na metafísica. O texto de Aristóteles, vocês vão tomar conhecimento, quem não leu ainda, nenhum texto de Aristóteles vai se dar conta disso. O texto de Aristóteles que nós temos é diferente, por exemplo, do texto de Platão que nós temos. Por quê? Porque os diálogos de Platão que nos chegaram parece que foram escritos para serem lidos realmente por nós que não somos membros da Academia de Platão. Isso é uma questão controversa. Existem duas interpretações possíveis para os diálogos de Platão. Uma é que eles são exercícios filosóficos que Platão produz para consumo interno da academia. A outra é que eles são escritos para consumo externo da academia e que eles se dirigem, portanto, ao leigo, ao não filósofo, aquele que não é iniciado na filosofia platônica, tal como ela é exercitada na academia. Né? Portanto, de uma forma ou de outra, eles foram escritos para serem lidos. Os textos de Aristóteles, boa parte deles são anotações de aula. A metafísica é um desses casos. Não são textos escritos para serem lidos, são textos escritos para servirem de base para uma exposição oral. E, evidentemente, que nem tudo o que Aristóteles dizia em suas aulas no liceu está escrito no seu texto. Né? Se eu passar minhas anotações para vocês, se eu fizesse isso um dia, nunca vou fazer isso, evidentemente, vocês iriam achar que o que eu digo, o que eu estou dizendo, nem tudo está ali escrito. Evidente. Isso é muito normal, né? Muito normal isso. O texto de Aristóteles, evidentemente, em alguns momentos, fica claro que tem uma ou duas frases que devem ter servido a Aristóteles para desenvolver oralmente o assunto. E o leitor tem que, então, tentar adivinhar como é que foi esse desenvolvimento dessas duas ou três frases muito lacônicas do texto. Né? Então, os textos de Aristóteles que nos chegaram são chamados esotéricos com S. Né? Esotérico com S é o texto para consumo interno, o texto interno do liceu. Esotérico com X, e Aristóteles escreveu vários textos esotéricos com X, são escritos para os leitores externos do liceu. No caso de Platão, nos chegaram os textos esotéricos com X. No caso de Aristóteles, a maioria dos textos que nos chegaram são os esotéricos com S. São textos que supõem um leitor que já conhece filosofia aristotélica, porque ele é dirigido aos discípulos de Aristóteles no liceu. Portanto, ouvintes de Aristóteles, leitores de Aristóteles que estão familiarizados com o seu pensamento. Então, Aristóteles certamente não tem por que escrever tudo o que ele está dizendo, já que o seu ouvinte é um ouvinte familiarizado com a sua obra. Né? Então, essa é uma característica do texto aristotélico que, evidentemente, dificulta mais a nossa compreensão. Naturalmente, então, o texto é árido, é sintético. Né? Vocês vão perceber como o texto de Aristóteles é sintético. Em alguns momentos ele faz alguma alusão
que não é evidentemente clara no contexto em que a alusão aparece, mas é porque ele está evidentemente supondo que os seus ouvintes, que são os seus alunos, já conhecem sobre o que eles sabem sobre o que ele está falando ali, né? Tem um assunto quando se fala da metafísica de Aristóteles que é inevitável, que fica bem falar na primeira aula, né? Que é sobre a palavra metafísica. Essa palavra imponente, né? Tão impressionante, né? Metafísica, quase sinônimo de filosofia. Para muita gente, metafísica e filosofia são sinônimos. Para muita gente, é exatamente o contrário, né? Bom, há duas histórias sobre o possível surgimento dessa palavra. Uma história muito tradicional, né, que explica o surgimento da palavra metafísica. É importante entender que essa palavra metafísica pode ter surgido de uma forma nada metafísica, né, como nós vamos ver, para que nós não imaginemos que a metafísica de Aristóteles vai conter assuntos metafísicos tais como nós o entendemos. Vocês vão reparar que boa parte da metafísica trata dos objetos sensíveis. Então, muito cuidado com a palavra metafísica, porque ela tem para nós o sinônimo, o sentido evidente de para além da física, né? Suprafísico. Isso que a palavra metafísica significou logo na história da filosofia. Será que Aristóteles usou essa palavra com esse sentido? Bom, alguns acham que ele nunca usou essa palavra. Quer dizer, alguns acham que ele nunca imaginou essa expressão. Bom, então como funciona essa história? Havia um bibliotecário na biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, chamado Andrônico de Rhodes, que estava então catalogando a obra aristotélica, né? E aí é fundamental saber que os livros que nós encontramos nas bibliotecas e nas livrarias, na física, há 2 volumes, né? Metafísica, 3 volumes, política, 2 volumes, né? E isso é uma invenção posterior à obra de Aristóteles. Com toda certeza, obras como a metafísica não foram concebidas por Aristóteles como um conjunto unificado. Elas são, na verdade, uma coletânea, uma montagem feita posteriormente pelos editores, pelos bibliotecários. E Andrônico de Rhodes parece ter sido o primeiro a fazer esse trabalho de compilação e de, por assim dizer, edição da obra aristotélica, né? Ele tinha diante de si, então, uma série de livros de Aristóteles, e em alguns casos era muito evidente que o assunto era semelhante. Pelo conteúdo dos livros, algumas vezes o livro que ele pegava fazia remissão ao outro livro. Dizia, como dissemos no outro livro. Então ele percebia que aquilo realmente foi produzido em conjunto. Em alguns casos, ficava evidente que nome dar a essas obras, porque Aristóteles também não havia dado nome a esses textos, né? Um exemplo. Andrônico se deu conta de que havia 8 livros que tinham um assunto muito evidente, que era a polis. A palavra polis significa, grosseiramente falando, cidade, né? Esses 8 livros, Aristóteles falava dos tipos de cidade. Você pode ter uma cidade democrata, uma cidade aristocrata, uma cidade monárquica, uma cidade oligarca. Falava do que é ser feliz na cidade, né? O que é a justiça na cidade. Esses livros, então, casavam-se numa obra. E aí, então, o Andrônico chamou esses livros de ta politica. Ta é o artigo neutro plural. As coisas. Politica é o adjetivo neutro plural. As coisas políticas. As coisas da polis. E daí vem a obra então chamada A Política. Política de Aristóteles. Ele também se deu conta de uma série de livros que tratavam de um outro assunto muito importante. A physis, a natureza. Que estudavam
quais são os princípios dos objetos naturais, como se explica o movimento dos objetos naturais, os conceitos relativos aos objetos naturais, como tempo, lugar, né? Esses livros, então, também continham referências recíprocas e Andrônico, então, dá um nome para essa obra. Ele chama de Physicae Acroasis. Physicae é um adjetivo, acroasis significa audiência. Isso aqui é uma acroasis, de certa maneira, né? Uma pessoa falando e outras pessoas ouvindo. Então é uma referência às aulas que Aristóteles dava oralmente sobre a physis. Outra expressão que Andrônico usa é a expressão paralela à politica, tá física, as coisas relativas à physis, as coisas da natureza, né? E Andrônico, então, ia lá montando a obra aristotélica tal como nós passamos a conhecer. Não totalmente, né? E Andrônico, então, ele depara com alguns livros para os quais ele parece não conseguir encontrar um nome muito adequado. Esses livros usam algumas expressões que mostram que eles são importantíssimos. Por exemplo, a expressão prote-filosofia. Literalmente, filosofia primeira, né? Que mostra bem que o assunto desses textos é um assunto primeiro. O que significa primeiro em Aristóteles? Bom, vocês vão descobrir que primeiro tem vários sentidos, né? Esse primeiro que caracteriza esse assunto mostra a importância fundamental desse tema. Mas Andrônico não consegue, não encontra nenhuma denominação suficientemente boa para nomear esses livros. No caso de Ta Politica, o conteúdo dos livros levou a um certo nome, né? No caso de Ta Physica, de Physicae Acroasis, foi o conteúdo desses livros que o levou a um certo nome. Neste caso, o conteúdo desses livros não levou a um nome claro, um nome definido. E aí, então, ele resolve dar um nome para essa obra, ao que tudo indica, usando um critério puramente bibliotecário, né? Ele está catalogando a obra de Aristóteles. Então, tem lá nos orifícios onde ficam os papiros, está lá tudo catalogado. E ele então resolve chamar esses livros, não sabemos se são os 14 livros que nós temos aqui, ou se são apenas 12 ou 10, do seguinte nome: Ta metá, ta física. Metá é uma preposição que significa depois, né? O ta, como eu já disse a vocês, é um neutro plural, né? Então, segundo a interpretação clássica, o que fez Andrônico? Deu como nome a essa obra os livros que estão depois de Ta Physica. Significa que esse depois de é apenas a maneira pela qual Andrônico expressou na catalogação da obra de Aristóteles o lugar desses livros, né? Depois da física, né? Depois da obra que eu chamei de Ta Physica, o Physicae Acroasis, eu coloco esses livros. A expressão, então, segundo essa interpretação, que é a interpretação clássica, não tem nenhuma significação filosófica profunda. Ela significa apenas os livros depois da física no catálogo de Andrônico de Rhodes, né? Não existe a palavra metafísica. A palavra metafísica resulta numa crase desses termos da metafísica, né? Aristóteles nunca usou essa palavra porque ela simplesmente não existia. Bom, em algum momento, alguém vai dizer que o que contém esse livro,
né? É depois de tafisicar, não apenas no sentido diansônico, mas num sentido muito mais profundo. E esse depois pode significar então algo que está além das coisas físicas, né? Possivelmente o neoplatonismo. E aí então a expressão metafísica ela surge e com esse significado de alguma coisa que ultrapassa a esfera dos objetos da natureza, dos objetos físicos propriamente ditos, né? Vocês podem encontrar uma explicação razoavelmente bastante boa, na verdade, desse episódio, dessa explicação da palavra metafísica num outro comentador de Aristóteles. Um sueco chamado Ingemar Dürre. Escreveu um livro, um longo livro chamado Aristóteles, que tem uma tradução para o espanhol da Universidade Nacional Autônoma do México. O Dürre, por exemplo, ele escreve todo o livro dele sobre Aristóteles ignorando os livros, né? Por quê? Porque vocês encontram em diferentes livros de Aristóteles, como a física, a metafísica, assuntos semelhantes. Ele, então, em vez de tratar os livros em separado, reúne partes dos diferentes livros e trata em conjunto. Essa, então, é a interpretação consagrada do surgimento da palavra metafísica a partir dessa história aí da edição dos textos de Aristóteles. E existe uma outra interpretação, feita por um helenista alemão, chamado Hans Reiner, num artigo justamente publicado nessa coletânea de artigos sobre a metafísica de Aristóteles. O artigo chama-se O Surgimento e o Significado Original do Nome Metafísica. Que está nesse volume Artigos sobre a Metafísica de Aristóteles, organizado pelo Marcos Inverno. O que vai dizer o Reiner? A partir dos testemunhos antigos, ele vai dizer que a denominação tametafísica não se deve a uma ordenação meramente editorial, como diz a interpretação clássica, mas está antes condicionada à via do conhecimento natural, que por sua vez é uma inversão da ordem objetiva. Isso é interessante, porque Aristóteles vai dizer de fato que nós primeiro conhecemos os objetos particulares sensíveis que estão diante de nós. Eles são mais cognoscíveis para nós. O que significa então que a física é um tipo de filosofia que é primeiro na ordem do nosso conhecimento. Mas ao mesmo tempo Aristóteles distingue o que é cognoscível para nós do que é cognoscível por natureza. E o que é cognoscível por natureza é posterior na ordem do nosso conhecimento. Ora, o conhecimento dos objetos que ultrapassam a física seria então posterior na ordem do nosso conhecimento, embora anterior na ordem da realidade. O que explicaria a expressão tametafísica não como meramente editorial, mas como uma maneira de dizer que na ordem do nosso conhecimento esse assunto vem depois da física. Né? E essa explicação então já não é uma explicação apenas acidental. Ela significa que Aristóteles teria dito que o estudo desse assunto, que vem nesses 14 livros, é posterior ao estudo da física. O problema é que a física e a metafísica contêm muitos assuntos comuns, como nós vamos ver. E o conceito fundamental da metafísica aparece, em certa medida, também na física. E mais do que isso, diz Reiner,
Na ordem do aprendizado, como uma consequência natural da ordem do conhecimento, esses assuntos vêm depois da física também, eles são metafísica. Portanto, a ordenação editorial de que nós falamos aqui é apenas uma consequência do fato de que esses conhecimentos são posteriores na ordem do nosso saber. Nós devemos conhecê-los depois de conhecer tudo. E que, portanto, o ensino desses conhecimentos no liceu deveria ser então também posterior. Isso é uma outra interpretação, mais filosófica, talvez mais interessante, sobre aí o uso da palavra, da expressão metafísica. De qualquer maneira, não é uma expressão que Aristóteles usou, ela não existia. Sim. De qualquer forma, foi o Andrônico que disse metafísica. Alguns dizem que é porque ele não encontrou um nome adequado, o Heiner diz não, é porque ele já conhecia essa diferença entre ordem do conhecimento e ordem da realidade. Mas foi Andrônico de Rhodes o responsável pela utilização dessa expressão. Muito rapidamente também, eu vou colocar na lousa o título dos principais textos de Aristóteles, porque alguns deles vão aqui passar pelas nossas exposições, eles têm uma relação muito forte com a metafísica. Essa divisão é uma divisão que vocês vão encontrar em qualquer história da filosofia decente, em qualquer comentador decente de Aristóteles, os principais obras. Aristóteles não inventou todos os assuntos sobre os quais ele fala, mas ele inventou uma boa parte deles. De certa maneira, ele fundou certas ciências que para nós são muito evidentes hoje. Existe o famoso grupo de textos de Aristóteles denominado de órgano. A palavra órgano, que dá a palavra órgão, ela significa instrumento. Isso significa que a posteridade de Aristóteles, logo, viu nessas obras uma espécie de metodologia de investigação sobre a verdade. Isso não é absolutamente 100% verdadeiro, mas foi assim que essas obras passaram para a posteridade. Por isso, então, foi dado esse nome genérico, que não é de Aristóteles, de órgano, para esse conjunto de textos. Duas dessas obras chamam-se os tópicos e as refutações sofísticas. Os tópicos são um longo e até certo ponto enfadonho texto de Aristóteles, onde ele recolhe e apresenta ao seu leitor os vários topoi, as várias maneiras de usar a argumentação, desde maneiras logicamente válidas até maneiras logicamente não válidas. Tipos de argumentação e procedimentos argumentativos em geral, sem uma grande sistematização. É um trabalho de coleta de material, na verdade, a partir do qual ele vai poder produzir depois os seus analíticos. Muito provavelmente, nesse período de jovem de Aristóteles, é o pequeno, mas importante tratado chamado As Categorias. Texto com o qual nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, porque ele é, na verdade, o que tudo indica, uma espécie de primeira tentativa, um tanto otimista de Aristóteles, de dar conta de um tema que vai reaparecer na metafísica, devidamente reformulado de maneira mais complexa. Mas o seu conteúdo tem muito a ver com o tema fundamental da metafísica, como nós vamos ver. A palavra categoria em grego significa literalmente acusação. No tribunal você tem a categoria e a apologia. A categoria é a acusação e a apologia é a defesa. Da ideia de acusação vem a ideia de predicação, que é o sentido que tem o termo usado aí por Aristóteles. As categorias, então, são as 10 formas mais genéricas de predicação possível. Ora, quando eu digo isto é preto, é porque eu acuso isto de ser preto.
Né? A acusação é uma maneira de atribuir alguma coisa a outra. Essa ideia de atribuição de alguma coisa a outra funda a ideia de predicação, que vai ser fundamental aqui para a gente entender os problemas da metafísica e do aristotelismo. Pode-se dizer que as categorias ainda lidam com os conceitos em separado. Né? Há um outro pequeno tratado de Aristóteles, no qual Aristóteles está lidando já com a proposição, que é o chamado tratado da interpretação. Também tem alguma utilidade aqui para os nossos objetivos, como nós vamos ver. Aristóteles vai se perguntar quando uma proposição é o que ele vai chamar de apofântica, declarativa de alguma coisa, e o que a tornará ou verdadeira ou falsa. Né? Nós temos então aí os chamados primeiros e segundos analíticos, ou analíticos anteriores e analíticos posteriores. Costuma-se dizer que os analíticos dão um passo adiante em relação ao tratado da interpretação. Por quê? Porque se nas categorias eu lidava com conceitos e no tratado da interpretação com proposições, nos analíticos, tanto nos anteriores como nos posteriores, eu lido com argumentos, ou seja, com encadeamento de proposições. Os primeiros analíticos introduzem a célebre doutrina do silogismo de Aristóteles. Aristóteles fundou a lógica nos primeiros analíticos. Os primeiros analíticos são um tratado de formalização no qual Aristóteles nos diz quais são as formas válidas do silogismo. Quando é que eu tenho um silogismo válido? Portanto, um tema eminentemente lógico. Validade é um conceito voltado para a lógica. Os segundos analíticos, por sua vez, se perguntam não apenas quando eu tenho um silogismo válido e verdadeiro, mas quando ele, além de válido e verdadeiro, é demonstrável. E aí então eu tenho a concepção de silogismo demonstrativo ou epistêmico, que vai ser fundamental para a gente aqui. Nós vamos constatar que na metafísica o que Aristóteles está tentando fundamentar, afinal de contas, é a possibilidade de eu ter um silogismo demonstrativo. E de que, portanto, eu posso dizer que certas verdades, além de verdadeiras, são demonstráveis, sem o que elas não são científicas. Os segundos analíticos vão ter alguma importância aqui, como nós vamos ver durante o decorrer do curso. Né? Então, desse grupo de tratados do órgão, as categorias e os segundos analíticos são os textos que têm uma familiaridade com a metafísica no que concerne aos seus temas e às suas intenções. Né? Além desses textos de lógica, nós podemos falar dos textos sobre a natureza de uma forma geral. Pode parecer estranho falar da física como um tratado sobre a natureza, porque nós estamos acostumados a distinguir física e biologia de maneira muito clara. E a física, para nós, é o estudo do movimento local. É isso que é a física, pelo menos a partir de Galileu e Descartes. Né? É o estudo do movimento. É o estudo das forças também, da dinâmica, mas sempre voltado para o deslocamento, para o movimento local. O movimento local, para Aristóteles, é apenas um tipo de movimento de objetos naturais. Né? Há outros tipos de movimento, como por exemplo o movimento qualitativo, que é o que acontece quando o indivíduo envelhece. Aristóteles diz isso é movimento, é mudança. Tudo isso é tratado de uma forma só, como da natureza. Né? Então a palavra física, como eu já disse, ela vem de physis, que significa natureza. Então não se espantem com o termo físico aqui voltado para o estudo de objetos naturais. Há outros tratados sobre a natureza.
sobre a geração e corrupção, o Tratado sobre os céus, atribui-se também a Aristóteles uma obra chamada Meteorológica, e uma obra chamada Mecânica, mas que é considerada por muitos como um texto apócrifo. O assunto que ocupa o maior número de páginas da obra aristotélica é o que nós costumamos chamar de textos biológicos. Aristóteles, com os seus discípulos do Liceu, escreveu obras descrevendo o movimento e as partes dos animais de maneira extremamente pormenorizada. Né? Isso mostra, já sugere fortemente o que significa ciência para Aristóteles, a relação que tem o conhecimento científico com a empiria. E nisso ele rompe com o platonismo, como nós vamos ver. Nesses tratados biológicos é que Aristóteles desenvolve a ideia de um conhecimento feito mediante uma pesquisa empírica. Né? Partes dos animais, o movimento dos animais, história dos animais, e escreveu ainda um tratado sobre a alma. Curioso observar isso, né? Porque um tratado sobre a alma está nos textos chamados biológicos. Isso também já é uma indicação de como Aristóteles rompe com Platão. Para Aristóteles, falar de alma é falar de algo que envolve a presença da vida. O platonismo, para quem não sabe, eu posso falar da imortalidade da alma. Né? Com a morte do indivíduo, eu tenho a corrupção do corpo e a permanência de uma alma imortal. Para Aristóteles, a alma é objeto de um tratamento como algo animal, quer dizer, como algo que dá ânima, que é a palavra latina que se traduz por alma. Né? Falar de um ser vivo é falar de algo que tem alma. E é nesse enfoque, por esse viés, que se deve estudar a alma. Né? Ele escreveu também alguns pequenos textos, como, por exemplo, Sensação Insensível, sobre a memória e reminiscência, sobre o sono, sobre o sonho, sobre a adivinhação pelos sonhos, sobre longevidade e brevidade da vida, sobre a juventude e a velhice e sobre a respiração. Todos os opúsculos, pequenos textos que Aristóteles escreveu sobre temas biológicos. Temos um grupo de textos que nós podemos chamar de textos de moral e política, da chamada filosofia prática de Aristóteles. As duas grandes éticas. A ética nicômaco, ou ética nicomaqueia, como quiserem. A ética eudemo, ou a ética eudêmia. A política. A Constituição de Atenas. E um pequeno opúsculo chamado, perdão da redundância, um pequeno opúsculo, Virtudes e Vícios.
nós teríamos um outro grupo que nós teríamos que chamar um pouco anacronicamente de textos de estética. Tem a poética e a retórica. A retórica poderia perfeitamente fazer parte dos textos do órgão, porque ela também é um tratado sobre como se utiliza o logos, como se utiliza a argumentação e a linguagem. Temos alguns textos que são de atribuição duvidosa, como por exemplo a Magna Muralha, a Grande Ética. Nem todos consideram que tenha sido uma obra escrita por Aristóteles, uma obra chamada Problemas, que hoje é considerada apócrifa. Né? Então, esse é, vamos dizer, o grosso do corpus aristotélico. Desse corpus todo, nós vamos evidentemente nos ater à metafísica, mas como eu disse, eventualmente nós vamos ter que falar um pouco das categorias, do tratado da interpretação, dos segundos analíticos e da física. A física também é um texto muito importante, vai nos ajudar muito aqui a compreender certos pontos da metafísica. Né? São os textos principais aí que vão poder nos ajudar aqui. Alguma pergunta? Você vai fazer alguma menção àquela parte da doutrina de Platão que fala dos diálogos da teoria do espírito? Não, porque seria sobre Platão e para o nosso objetivo aqui isso não tem interesse, né? Eu não vou entrar nisso. Não dá contra uma dessas outras? Não. Só Aristóteles e Platão, mas um Platão que nos ajuda a entender Aristóteles. Quer dizer, por isso que eu disse que eu vou fazer um assassinato de Platão aqui. Eu não pretendo falar do que Platão quis fazer, eu pretendo falar de como Aristóteles recebe o platonismo e como é que o platonismo tem impacto na filosofia de Aristóteles. Então não vou entrar nessas questões que já seriam mais pontuais sobre o próprio platonismo. Não vou entrar nisso. Mais alguma pergunta? Então vou passar para a última parte da aula de hoje, que é um pequeno resumo, não diria um resumo, um pequeno registro do conteúdo dos 14 livros da metafísica, inclusive para que eu possa destacar desses 14 livros quais são aqueles que vão nos interessar aqui. Vocês encontram nas traduções, nas edições da metafísica, ou a numeração arábica, livro 1, romana, perdão, livro 1, ou a letra do alfabeto grego correspondente, livro alfa. Então é isso que vocês podem encontrar, ou o livro 1 ou o livro alfa. O livro 1 da metafísica, provavelmente é um dos mais antigos da metafísica, tem um conteúdo muito importante para nós aqui. Os 2 primeiros capítulos da metafísica estão tentando elaborar uma noção de sabedoria, a palavra que Aristóteles usa, a palavra sofia, sabedoria, e para estabelecer o status dessa sabedoria, Aristóteles inicialmente faz uma gradação dos graus de conhecimento, desde a experiência, desde a sensação, passando pela experiência, até chegar à arte, a tekné, e aí a sabedoria, ou sofia. Percebe-se que é primeiro um tateamento, no qual ele está começando a elaborar alguns conceitos fundamentais. Isso se dá nos capítulos 1 e 2. Então você tem a distinção entre ciência, arte ou técnica, experiência, memória e sensação. Todos os seres têm sensação, todos os animais têm sensação, alguns além de sensação têm memória, alguns além disso têm experiência, o homem tem a técnica e além da técnica tem a sabedoria. Os capítulos 3 a 10, que compõem o restante do livro 1, são muito importantes,
são os capítulos nos quais Aristóteles primeiro enuncia a sua famosíssima doutrina das 4 causas, sobre as quais é muito fácil ouvir falar: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. São esses 4 nomes que a posteridade dá para essas 4 causas. Aristóteles começa o capítulo 3 dizendo: então, como eu já disse, e provavelmente ele está se referindo à física, as causas são 4. A causa a partir da qual, chamada então de material, a causa o que é, como nós vamos ver, que é a forma, a causa em vista de que, é a causa final, e a causa pela qual é a causa eficiente. Né? Depois de formular de novo as suas 4 causas, Aristóteles faz uma coisa que os filósofos adoram fazer em todos os textos, que é dizer: bom, vamos só olhar para os filósofos anteriores para ver se eles disseram alguma coisa que não se encaixa nessas 4 causas. Se houver alguma coisa que não se encaixa nessas 4 causas, então haverá uma 5ª causa. Mas aí Aristóteles vai então desde Tales até Platão mostrando que o que esses filósofos fizeram foi, de maneira um tanto balbuciante ainda, sem saber exatamente, eles estavam falando de algumas dessas causas. Então alguns falaram da causa material, outros falaram da causa material e da causa eficiente, outros falaram da causa material e da causa formal, outros falaram da causa material e da causa final. Nenhum, evidentemente, conseguiu dar conta das 4 causas, nenhum deles é Aristóteles, claro. Então, com isso, Aristóteles faz uma releitura das filosofias passadas para mostrar que nelas já está lá germinando a sua doutrina das 4 causas. O que é de interessantíssimo nisso é que Aristóteles acha que a sua doutrina se tornará mais persuasiva aos olhos do seu leitor se ele puder ter ao seu lado, como aliada, toda a filosofia anterior. É uma pequena história da filosofia, evidentemente que dirigida para um objetivo filosófico, na qual Aristóteles então se serve dos filósofos anteriores. Bom, vai nos interessar nesse livro 1 então. O capítulo 9... pelo menos uma parte dele. Por quê? Porque Aristóteles, depois de expor todas as filosofias, até o capítulo 6, vai passá-las criticamente em revista, vai mostrar suas limitações. E no capítulo 9 é então quando ele critica a filosofia de Platão. É o longo capítulo 9, no qual Aristóteles vai, como nós vamos ver, apresentar uma série de críticas à chamada teoria platônica das formas ou ideias. Esse vai ser a nossa porta de entrada na metafísica, vai ser essa crítica feita a Platão. Porque dessa crítica feita a Platão vão ficar alguns tópicos, alguns temas, algumas perguntas a serem respondidas. Eu também vou me servir muito rapidamente do início do capítulo 6 do livro 1, que é quando Aristóteles expõe, muito laconicamente, mas de maneira muito sintomática, como nós vamos ver, o que é a filosofia platônica. O livro 2, ele é nomeado nas edições antigas como alfa minúsculo. Isso é importante porque mostra que ele foi acrescentado tardiamente, que existiu uma edição da metafísica já, e que depois esse livro foi acrescentado. O terceiro livro vai ser a letra beta maiúscula. Então existiu uma edição da metafísica em que é alfa e depois beta. E depois algum bibliotecário, introduziu esse livrinho entre alfa e beta e nomeou de alfa minúsculo. Né? A história do livro é uma história conturbada. Né? Com toda certeza, Aristóteles não imaginou esses 14 livros como uma obra unificada, uma obra como um todo. Esse segundo livro não vai ter muito interesse para nós aqui. Ele é considerado por muitos como um livro que não foi escrito por Aristóteles, teria sido escrito por um certo Pársicles, sobrinho de Odeno, amigo de Aristóteles. Né? Parece tratar-se então de um acréscimo posterior, como indica a letra minúscula. Ele faz uma defesa da necessidade de haver um limite para a regressão causal, porque as causas não podem prosseguir ao infinito. O terceiro livro beta é o chamado livro das aporias, ou livro das dificuldades. É um livro que só faz perguntas. Né? Nesse livro, Aristóteles vai
enumerar as questões no primeiro capítulo e nos capítulos seguintes desenvolver as questões. Ele vai dizer que essas questões todas têm que ser resolvidas. Né? Nós vamos ver que algumas das questões do livro Beta serão respondidas na metafísica. Nem todas elas serão, mas que algumas dessas questões serão respondidas diretamente por Aristóteles na metafísica. O livro 4 já é um livro aí muito importante. O livro Gama. O livro Gama tem a importância de introduzir o que Aristóteles chama de ciência do ser enquanto ser. Aristóteles começa o livro 4 dizendo: há uma ciência do ser enquanto ser, dos atributos que lhe pertencem por si mesmo. Ao fazer isso, Aristóteles está projetando uma investigação, e os capítulos 1, 2 e 3, sobretudo 1 e 2 do livro 4, são uma espécie de inventário dos temas que essa investigação chamada ciência do ser enquanto ser deve empreender. Nós vamos ter que passar por esses 2 capítulos iniciais, que são fundamentais para entender o projeto da obra. A palavra metafísica poderia ser substituída pela expressão ciência do ser enquanto ser. É uma das expressões que mais bem simbolizaria essa investigação que a metafísica faz. Os capítulos 1 e 2, então, fazem esse trabalho de apresentação dos temas que compete à ciência do ser enquanto ser investigar e por que compete a ela. E o capítulo 3 vai introduzir um outro tema muito conhecido, né, que é o tema do princípio de não contradição. Aristóteles vai dizer: alguns negam o princípio de não contradição, e ele passa então, ele diz: é impossível negar o princípio de não contradição, e passa 5 capítulos mostrando que é impossível negar o princípio de não contradição, apresentando argumentos contra aqueles que negam o princípio de não contradição. É um dos momentos mais difíceis da metafísica. O livro 5 também é um livro importante, porque o livro 5 é uma espécie de léxico, no qual o próprio Aristóteles dá ao seu leitor definições de palavras que ele utiliza com frequência na obra. Desculpa, esqueci de colocar. Livro Delta. Muitos julgam que este é um tratado independente, que Aristóteles escreveu um tratado, e ele se refere a esse livro, em outros livros, como o livro sobre o significado das palavras. O que pode significar que esse livro foi escrito como um tratado independente. Ele poderia tranquilamente ser compreendido sem o restante da metafísica. Né? Claro, eu posso sugerir a vocês o seguinte procedimento metodológico: quando vocês estiverem lendo o texto de Aristóteles e encontrarem um termo de compreensão difícil, vão ao livro 5, que o livro 5 vai esclarecer o sentido. Eu sugiro, mas eu não posso garantir que de fato isso vai acontecer. O livro 5 também tem momentos difíceis, mas a função dele é introduzir esses conceitos. Uma característica importantíssima no livro 5, o livro 5 só é possível porque Aristóteles inventou uma coisa, ele se deu conta de uma coisa que os seus antecessores não deram importância devida, é que as palavras têm vários significados, eles têm diferentes significados e que é preciso distinguir esses diferentes significados. A expressão mais famosa da metafísica de Aristóteles é: ser se diz de vários modos, como nós vamos ver. Aristóteles parte do fato fundamental de que ser se diz de vários modos,
Muitas palavras importantes do vocabulário que Platão já havia inventado têm diferentes significados. O livro Delta, ele é uma tentativa de esclarecer diferentes significados para essa mesma palavra. O livro Epsilon, que é o sexto, é um livro de apenas 3 capítulos, talvez também não fizesse parte, talvez sim, isso é difícil de dizer, da obra na sua primeira edição, na sua primeira formatação. É um livro que tem momentos importantíssimos para nós, como nós vamos ver, porque no capítulo 1 do livro 6, Aristóteles vai distinguir entre filosofia teórica, prática e produtiva, vai nos dar uma definição de acidente que vai ser muito importante, mas também vai fazer algumas afirmações que nem sempre são compatíveis com o restante da obra, sobretudo no que concerne a ideia de que a filosofia primeira é uma forma de teologia. Esse é um tema clássico do estudo da metafísica de Aristóteles. Ora, Aristóteles parece nos dizer que a metafísica é essa ciência do ser enquanto ser, e ser enquanto ser não é o estudo de uma entidade só, mas é o estudo de tudo que é, portanto se chama de uma ontologia geral. Ora, como por exemplo nesse momento do livro 6, Aristóteles se inclina para a ideia de que existe um saber primeiro, uma filosofia primeira que é teológica, como de fato o livro 12 vai nos mostrar. É um tema bastante polêmico, né? O livro 6 também vai nos permitir entender porque, apesar da palavra ser ter vários sentidos, nem todos os sentidos da palavra ser são objetos dessa ciência chamada de ciência do ser enquanto ser. Os livros 7, 8, 9, 7, 0, 8, esta, 9, esta. Eu os agrupei aí porque você pode dizer que eles são o núcleo, o cerne dessa obra chamada metafísica. Porque é aí que Aristóteles vai desenvolver o conceito fundamental da metafísica, que é o conceito de substância, como nós vamos ver. Esse conceito aparece já no livro 4, e Aristóteles, então, nos livros 7, 8 e 9, vai desenvolver o conceito que é o desafio que ele tem que enfrentar, e aí está o seu rompimento com o platonismo, a ideia de substância sensível. A ideia de que eu posso falar dos objetos da sensibilidade e dar a eles o estatuto de substâncias, que é o sentido mais forte que a palavra ser pode ter, como nós vamos ver. Esse projeto é desenvolvido então nos livros 7, que é muito enigmático, 8 e o livro 9, que se notabiliza por introduzir os conceitos de ato e potência, que são dois conceitos fundamentais para a teoria aristotélica. Nesses livros, então, vão aparecer os conceitos de forma, de matéria, de universal, de gênero, de ato e potência, que são os conceitos-chave do aristotelismo, como nós vamos ver, né? Livro 10. Livro de Iota. O livro Iota ele cumpre uma tarefa que no livro 4 Aristóteles dizia que a ciência do ser enquanto ser devia cumprir, que é o estudo de conceitos como de um, o mesmo, o outro, contrariedade e semelhança. Ideia de unidade, de identidade, de alteridade, de contrariedade e semelhança, que são conceitos absolutamente gerais que valem para toda e qualquer ciência. Aristóteles diz, o filósofo que estuda o ser enquanto ser deve também analisar essas noções. Nós não vamos nos embrenhar por esse livro 10. O livro 11, capa. O livro 11 é considerado por alguns como um livro apócrifo. Não seria um livro de Aristóteles, seria anotações de um aluno do liceu. De fato, o livro 11 ele resume alguns livros da física, algumas partes da física, e resume os livros 3, 4 e 6 da metafísica. Isso levou muitos a achar que se trata de anotações de um dos alunos de Aristóteles no próprio liceu.
É o livro da metafísica que tem sido mais discutido quanto à sua autenticidade, havendo gente que diga que ele não é aristotélico. Embora exista também gente que diga que ele é uma exposição muito fiel do aristotelismo. Né? O livro 12 é um livro provavelmente dos mais antigos da metafísica, o livro Lambda. O livro 12 é o livro onde Aristóteles então faz a sua teologia. Né? Ele também é um tratado sobre a substância, aliás, ele tem algumas passagens que vão ser muito úteis para nós aqui. Ele enfoca a substância agora não só como uma substância sensível, mas também vai falar das substâncias imóveis e eternas, que são os astros e o que ele chama de o primeiro motor imóvel, que no livro 12 ele vai chamar então de Deus. Nos primeiros 5 capítulos então do livro 12, Aristóteles analisa a noção de substância sensível, de maneira muito semelhante ao que faz em 7, 8 e 9, e a partir do capítulo 6, então, ele faz uma análise da noção de divindade como o primeiro motor imóvel. Se for possível, nós vamos dar uma rápida pincelada nesse tema. Esse livro 12 eu vou utilizar quando tentar explicar a noção de substância sensível. Livros 13 e 14. Livro Mi. São novas considerações críticas sobre a doutrina platônica das formas e, sobretudo, dos chamados números ideais ou entidades matemáticas. Parece que na academia platônica, na época de velhice de Platão, já Platão e seus discípulos estavam desenvolvendo uma doutrina dos entes matemáticos, uma espécie de recaída no pitagorismo que Platão tem. Né? Aristóteles vai criticar fortemente essa doutrina dos números ideais ou entidades matemáticas nesses livros 13 e 14, como também no capítulo 9 do livro 1. Né? Então, o que vai nos interessar, sobretudo, é o capítulo 9 do livro 1, na sua metade que trata da teoria das formas, deixando de lado o tema dos números ideais, o capítulo 6 do livro 1, apenas o primeiro parágrafo, que é de onde eu vou partir, o livro 4, os seus 2 primeiros capítulos vão ser fundamentais, nós temos uma boa compreensão deles, porque são eles que projetam essa ciência do ser enquanto ser. Um pouco dos capítulos seguintes do livro 4 eu também vou tratar. O livro 6 vai ser de grande utilidade em alguns dos seus momentos, 7, 8, 9 e 12. Esse é, digamos, o material com o qual nós vamos trabalhar aqui. Capítulo 9 do livro 1, 2 e 3 do livro 4, livro 6, 7, 8, 9 e 12. Claro que de 7, 8, 9 e 12 eu também não vou trabalhar tudo. Também vou me ater a algumas partes. Né? Então, na próxima semana, eu vou, como eu disse a vocês, para que possamos entender, para que possamos entrar na metafísica, nós vamos tomar como porta de entrada a crítica que Aristóteles faz a Platão, porque isso nos ajuda a entender o quanto Aristóteles permanece platônico e o quanto ele deixa de ser platônico. Então, nós vamos ter que inicialmente ver um pouco do platonismo, tal como Aristóteles o apresenta no início do capítulo 6 do livro 1. Isso vai nos levar a ter que falar, por exemplo, de Heráclito, Parmênides e Sócrates, para poder dar um pano de fundo dessa doutrina platônica, tal como Aristóteles é. Alguma pergunta? Não, só confirmando, professor. Diga. Livros 11, capítulos 9 e 3. Isso. Livro 4. Depois livro 4, livros 4, 6, 7, 12. 8, 9 e 12. Só tem o livro 1 e 2. Não, usa o livro 1 daí. Não, acho que não tem problema. Dá para usar.
obras do Xerox tem todos os livros? Da metafísica tem. Tem todos.